E tem até o final da disciplina, não é? Isso, até o final da disciplina. Eu vou Graças a colocar uma Deus. data lá, tá bom? Porque vocês têm Tá que ver bom. ainda qual é o tema que vocês simpatizam mais, né? Tá bom? Tá certo. Bom, gente, eu vou compartilhar a tela e vocês me falam, por favor, quando estiver vendo o título do slide. Caso a minha apresentação ela caia, vocês se mantenham na sala porque eu volto, ok? Tá bom, professora. Estão vendo? Sim. Sim. Eu não. Sim. Sim? Obrigada, gente. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os sistemas biológicos propriamente dito e começar a falar como um dos sistemas ele realmente tem correlação com outro sistema. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre alguns fluidos biológicos, o próprio nome diz, né? Fluidos são líquidos, né? Presentes no nosso organismo. Eric, quer falar alguma coisa, Eric? Está com a mãozinha levantada? Foi sem querer, Não? professor, desculpa. Foi sem Ah, querer. tem nada não, então. E vamos falar, então, sobre dois termos, né? Balanço de massa e homeostase, certo? Hoje nós vamos começar, tá? Então, homeostase é um termo que surgiu dentro da fisiologia, né? Que se refere a tentar manter o corpo em relação ao chamado meio interno relativamente constante, né? O que é esse meio interno, né? Quando a gente fala meio interno, né, existe muita controvérsia em relação ao meio interno. Quando a gente usa esse termo homeostase e fala, nossa, é a tentativa do organismo de manter o meio interno constante. Quando a gente usa esse termo, muita gente pensa, o meio interno é dentro da célula, o meio interno significa que é dentro do corpo em relação ao ambiente de fora, ao ambiente, meio ambiente, né? Mas não é, viu? Na fisiologia, né, esse termo, inclusive, ele surgiu por causa da fisiologia, que é a área que estuda o conhecimento do funcionamento e dos processos, né? O meio interno, ele nada mais é do que o líquido que fica de fora da célula, que a gente chama de líquido extracelular. Então, o meio interno é o líquido que está de fora da célula, banhando as células, que a gente chama de líquido intersticial. Intersticial quer dizer entre os tecidos, entre as células, ou também matriz extracelular, mas só a porção líquida, e o plasma sanguíneo, né? O que é plasma sanguíneo? Plasma sanguíneo é a porção líquida do sangue. Nós temos o sangue ele é vermelho por causa de uma célula que tem hemoglobina, que é uma proteína, que carrega o ferro. O ferro associado com, né, o oxigênio ambiental, ele é oxidado, então, essa hemácia, célula sanguínea, como ela tem uma proteína que tem ferro e que carrega o oxigênio e fica oxidada, a hemácia fica vermelha, e como o sangue tem muita hemácia, o sangue fica vermelho no ser humano, né? A gente vai ver depois que é só no ser humano, que é vermelho, né? E outros animais também, mas tem animal que não é vermelho, né? Vocês sabem que é verde, etc, até azul. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, o plasma sanguíneo é a porção do sangue que é líquido, ou seja, que não envolve as células do sangue, nem a hemácia, nem células de defesa. Então, quando a gente analisa o plasma e o líquido intersticial, que fica fora do plasma, na região dos tecidos, e é fora da célula, certo? Esses dois é que fazem parte do chamado meio interno. Então, o que ocorre é que o organismo, ele tenta manter uma certa estabilidade em relação ao soluto das duas regiões. As duas regiões, elas tentam se manter constantes. Quando eu falo, elas tentam se manter constantes em relação a determinada coisa, então, por exemplo, se nessas duas regiões é comum que tenha grande quantidade de sódio,
essa grande quantidade de sódio, ela tem que permanecer naquela quantidade que é a quantidade normal. Se nessas duas regiões o normal é ter, juntando uma com a outra, X litros de água, então tem que se manter essa quantidade de água nesse volume. Mais água vai atrapalhar, né? E menos água vai atrapalhar, vai interferir, né, no que a gente chama de aspecto normal, certo? Então, por isso que, para que haja manutenção dessa homeostase, que é a capacidade de se manter o meio interno constante, existe a chamada lei do balanço de massa. Então, antes da gente entrar na lei do balanço de massa, só para repetir, homeostase é manutenção do meio interno relativamente constante. E o meio interno é o quê? É o líquido extracelular. E o líquido extracelular, ele compreende quem? O plasma sanguíneo e o líquido que fica do lado de fora da célula e de fora do vaso sanguíneo, que é chamado de líquido intersticial, certo? Então, o que essa lei do balanço de massa diz? Diz que tudo o que você coloca para dentro do seu corpo, você tem que eliminar na mesma proporção para que haja manutenção constante daquele composto dentro de si. Então, se eu tomo um copo com água, eu tenho que liberar naquele dia um copo com água. Se eu tomo 3 copos de água, naquele dia eu tenho que liberar 3 copos de água. Porque se eu tomar 3 copos de água e eu não liberar 3 copos de água, essa água que eu tomar, ela vai para o vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo tem o plasma, que é meio interno, esse plasma vai desequilibrar. Então, o plasma tem um teor de água que é o normal. E se eu beber água demais e eu não liberar aquela mesma quantidade, isso vai fazer mal para o meu corpo também. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, o que ocorre é que o corpo, a gente tem que tomar em torno de 2 litros a 2 litros e meio de água por dia e eliminar 2 litros a 2 litros e meio, o mesmo volume, certo? Para que mantenha, então, a região do plasma e do líquido intersticial na característica normal deles, ou seja, relativamente constante, e não haja prejuízo, certo? Então, se tratando da água, o conteúdo de água no organismo, ele varia em relação ao sexo masculino e feminino. Dentro dessa variação, olha, a gente vê que o percentual maior de água é no sexo masculino, mas se o indivíduo, a mulher, né, do sexo feminino, ela estiver praticando muita atividade física e o metabolismo dela estiver acelerado, ela vai ter um teor de água maior. Quanto mais jovem a gente é, mais água a gente tem fazendo parte do meio interno. E o que é meio interno? É o plasma sanguíneo e líquido intersticial, certo, do nosso corpo. Só para recapitular. Quanto mais velho a gente fica, o teor de água ele diminui um pouco, mas ainda é um percentual considerado alto em relação aos outros tipos de componentes que existem, químicos, né, do organismo. É um percentual altíssimo. E a água está intimamente associada com o metabolismo, porque as reações celulares, elas ocorrem em ambiente onde tem água. Então, quanto maior o número de reações, maior a quantidade de água, certo? Então, a água do organismo, do nosso corpo, né, ela está presente no líquido intracelular, ou seja, dentro da célula, equivale a 40% de todo o peso do seu corpo. Então, se você pesa 60 quilos, 40% do seu peso é líquido intracelular, certo? Recapitulando, a quantidade de água total do seu corpo, vocês são jovens, deve ser em torno de 60%, certo? Desses 60%, 40% vai ser líquido intracelular, 20% líquido extracelular. Líquido extracelular nós chamamos de meio interno. Né? Quem faz parte do meio interno? O líquido intersticial, que é o que fica fora do vaso sanguíneo, fora da célula, e o plasma, que é o líquido que faz parte do vaso sanguíneo, do sangue. A gente tem muito mais líquido intersticial do que plasma sanguíneo, certo? Muito mais. Vamos olhar aqui esse quadradinho aqui, então. Ó,
Aqui, essa parte que eu estou circulando é líquido extracelular. Líquido extracelular que a gente chama de meio interno, certo? Essa parte aqui é o líquido intracelular. É aqui, ó, que fica dentro da célula. Líquido intracelular, certo? Que equivale a 40% de toda a água do seu corpo. Então, o líquido extracelular tem o plasma é aqui, ó, é o líquido que circula dentro do vaso, desconsiderando as células, é só a parte líquida, ok? Que tem água, proteínas, aminoácidos, lipídios, glicídios, íons, etc. E o líquido intersticial, ele está fora do vaso e está fora da célula. É o líquido que fica do lado de fora do vaso e do fora das células. Então, isso aqui é o meio interno. É isso aqui que tem que se manter relativamente constante. Porque enquanto esse meio interno ele está em equilíbrio, significa que dentro da célula vai estar protegido. Agora, vamos supor que acontece de um indivíduo desnorteado, bebe, por exemplo, 4 litros de água na metade de um dia. E ele bebeu lá e não está fazendo atividade física nenhuma, né? E nem está fazendo calor, porque quando está fazendo calor, a gente ainda transpira, a gente está perdendo água pelo suor, né? Então a gente pode repor, a gente tem que repor essa água que a gente perdeu. Mas aí o indivíduo, ele está quieto na casa dele lá, e aí até meio-dia ele bebeu 4 litros de água. O que vai acontecer? A quantidade de água do plasma vai aumentar. O corpo ele vai ter que responder a isso. O que vai acontecer? O cérebro vai receber um estímulo, isso a gente vai ver em uma outra aula, e vai produzir um hormônio, vai liberar, um hormônio que já tem lá, e vai fazer com que os rins trabalhem mais rápido para ele liberar esse excesso de água do corpo através da urina. Porque se ele não liberar esse excesso de água, e ele tiver um problema renal, por exemplo, essa água vai sair do vaso para o líquido intersticial, sendo que já tinha um volume de água aqui que tem que se manter constante, ou seja, em homeostase, só que o indivíduo bebeu tanta água, o rim dele não está funcionando por algum motivo, a água sai do vaso, vai para o líquido intersticial, vai começar a inchar, a pessoa começa a inchar, a gente chama de edema. E essa água aqui, gente, vocês lembram do processo de osmose? Processo de osmose. Onde tem muita água, a água se locomove para o ambiente onde está mais concentração de soluto. Então, a água sai do líquido intersticial e vai para dentro da célula. E vai para dentro da célula. O que pode acontecer com essas células dos tecidos laterais e ao redor? Pode encher até explodir. Então, nós temos que colocar tudo em funcionamento. Existe a mesma quantidade de água que entrar no seu corpo, tem que sair. O seu sistema nervoso tem que estar em funcionamento e recebendo informações sobre o que está ocorrendo nessa região do vaso sanguíneo. O seu sistema urinário excretor tem que estar funcionando para liberar o excesso de água. O seu sistema tegumentar, que tem glândula sudorípara, tem que estar funcionando para liberar o suor, certo? Então, a gente pode receber água por ingestão, quer dizer, beber, mas a gente também produz água. Existe, né, um percentual de água no nosso corpo que a gente produz por metabolismo. Existem etapas do metabolismo de algumas reações bioquímicas que produzem água. E a gente perde água através da excreção, então através do suor, através da saliva, através da urina, através das fezes. E a gente perde também em reações bioquímicas. Algumas reações bioquímicas a gente perde água. Então, a soma do que a gente ganha de água, né? Quando a gente elimina o que a gente perde por excreção e metabolismo, tem que dar 0. Certo? Então, se eu ingerir 2 litros, eu tenho que perder 2 litros, seja por excreção ou por metabolismo, certo? Bom, então, como eu falei, a excreção, né, ela ocorre por urina, por fezes, pelos gases, né? No caso, a excreção não de água, mas a excreção de gás carbônico, etc. Isso a gente falando de gases que tem que estar em equilíbrio também dentro do seu corpo, e não só a água, né? A excreção de produtos diferentes que você coloca no seu corpo, como os medicamentos. Medicamento a gente toma para tentar, por exemplo, eliminar um micro-organismo
o medicamento é algo novo que entrou no corpo. Ele vai ter que sair daquele corpo. Então, você não vai ficar tomando, por exemplo, um antibiótico para matar bactéria o resto da vida, né? Isso não é correto. Existem, lógico, os remédios que você toma para controle de metabolismo. Então, quer dizer, houve uma falha em alguma etapa da fisiologia do seu corpo e você toma aquele remédio para controle daquele metabolismo, mas já é outra função, né? A questão da metabolização que eu falei para vocês, existem compostos que a gente produz para o metabolismo e que eles não podem permanecer no corpo. Por exemplo, a ureia. A ureia, ela é produzida pelo processo de metabolismo de aminoácidos e ela é tóxica, extremamente tóxica, então ela não pode permanecer no corpo. Medicamentos diuréticos, existem pessoas que têm dificuldade de urinar e aí elas tomam medicamentos diuréticos. É um exemplo, Giovana, sim, certo? Só que tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de medicamento, que se a dose for errada, ela pode interferir no funcionamento renal. E aí, quem pode prescrever esse tipo de medicamento é só médico. E aí foi bom você ter tocado nesse assunto, porque tem muitos remédios para emagrecer que muita gente está tomando, e que eles agem dessa maneira diurética. Só que aí, se ele estimula a diurese, quer dizer, ele estimula a urina, você tem que, se você está perdendo 2 litros de água, mas você não repôs, então o que entra é o que sai, mas o que sai também não pode ser maior do que o que entra, entendeu? Isso, quem tem pressão alta, toma porque a pressão sanguínea, ela é controlada por estruturas químicas que são liberadas pelo sistema nervoso, certo? E ela também está relacionada com o processo de funcionamento do rim. A gente vai ver ao longo da disciplina também essa parte. Fala, Letícia. Letícia? É porque a Giovana falou aí, né, que tem remédio diurético. E eu queria saber, assim, no caso, quando falta, por exemplo, a pessoa toma nimesulida e fala assim que tem que tomar muita água quando tá tomando esse remédio, né? Aí ataca o quê? É porque a nimesulida é um medicamento anti-inflamatório e que ele não é algo normal que existe nem no seu sangue e nem fora do seu sangue, na região do líquido intersticial e nem em células. Ele é tomado esporadicamente para que você controle a inflamação em alguma parte do seu corpo. Então, quando você toma água, você está induzindo o seu corpo a acelerar o processo de eliminação dele, entendeu? Porque ele não pode ficar retido no seu corpo. Entendi. Certo? Ele não pode, tá? Então, olha essa imagem, aqui dá pra gente perceber, ó. Se a gente toma 2,2 litros de água por dia e a gente produz 0,3 litros de água por dia pelo metabolismo, que a gente produz também, então a gente ingere em torno de 2,5 litros por dia, a gente tem que eliminar 2,5 litros por dia. Então, a gente elimina pelo suor, um pouco pelos pulmões, pela urina, pelas fezes. Tem que ser a mesma quantidade que entra e a que sai. Essa quantidade, 2,5 litros, ela é ótima, excelente. Se está fazendo muito calor, se está perdendo água pelo suor, então você tem que tomar um pouco mais. Mas a gente não pode exagerar e tomar, tipo, 4 litros por dia. O exagero também faz mal, tá? Então, nas regiões de excreção do nosso corpo, né, os produtos de excreção, perdão, saliva, o suor, o leite é um produto de excreção glandular. Em outras partes do nosso corpo que são produzidas com função, por exemplo, de proteção de temperatura, como o cabelo, né, podem conter também compostos químicos que estavam no seu organismo e que foi uma forma do seu corpo liberar aquele composto, porque se permanecesse no plasma ou no líquido intersticial, poderia te causar um dano enorme, né? Então, por exemplo, quando você faz uma análise da sua saliva e tem muito cortisol, significa que o seu corpo está produzindo tanto cortisol, mas tanto cortisol, que tem que arrumar uma alternativa para liberar esse excesso, e então ele é liberado na saliva. E a gente, se encontrar cortisol na saliva, gente, é porque você está passando por uma situação de estresse crônico. O que é estresse, né? Estresse ou estresse, gente, é quando algum fator ambiental, ele é tão repetitivo
né, no caso estresse crônico, tão repetitivo, que causa um dano celular, principalmente a nível de sistema nervoso, certo? Então, por exemplo, se eu saio da minha casa, entro no meu carro, e quando eu chego na garagem tem uma cascavel enorme lá na porta lá do meu carro, eu levo um susto. Aquilo é estresse agudo, quer dizer, só naquele momento, porque depois aquela cobra vai sair dali, acabou, passou. Quando é o estresse agudo, a gente vai ter uma aula só sobre isso, o que sobe é a adrenalina, certo? É um hormônio chamado de adrenalina. Agora, se eu tenho uma situação desagradável, que é todo dia, então, por exemplo, quem tem problema na coluna, que dói, é todo dia que dói, ou então, fatores psicossomáticos, quem trabalha no lugar que é humilhado todo dia, e ele não fala nada, porque se ele falar, ele vai ser demitido, então tem que segurar, né? Infelizmente acontece. Aí, segura. Isso, gente, o fator psicológico, ele envolve, ele promove uma doença, né? Essa doença, é isso que o ambiente, ele age dentro da gente, isso é psicossomático, é o termo. Então, isso é um estresse crônico, você começa a produzir cortisol, e esse cortisol faz o quê? Ele faz com que você produza menos células de defesa. E menos células de defesa, como que você vai reagir quando entrar algum micro-organismo diferente no seu corpo? Não vai. Você vai ficar suscetível a doenças, certo? Então, faz mal o estresse crônico, certo? Então, por isso que eu tô com uma dor que não passa, tem que ir no médico, tá? Tô passando por uma situação desagradável demais todo dia, há mais de meses e meses e meses, isso vai interferir na sua defesa do corpo, e o cortisol vai subir, tá? Vai chegar um momento, então, que a sua saliva vai estar eliminando cortisol para poder proteger o seu plasma sanguíneo líquido intersticial, certo? Mãe que bebe, né? A pessoa bebe e está em fase de amamentação ou usa droga. As drogas fazem um mal louco, então o álcool, as drogas químicas, né, cocaína, maconha, eles vão migrar da corrente sanguínea para o leite, porque o corpo tem que eliminar aquela toxina. E aí acaba que o bebê ele pode ser usuário sem ele querer, né? Se alguém toma veneno, o corpo ele vai tentar eliminar aquele veneno por várias vias, seja por via urinária, seja ele vai começar a fazer parte da queratina do cabelo, né? Então, eu coloquei o exemplo até do Napoleão Bonaparte, que ele morreu muitos anos atrás, mas na década de 1960, eles fizeram uma análise do cadáver dele e encontraram no cabelo dele, no cadáver, né? Arsênico, certo? Um veneno. Então, eles acham que um dos fatores pode ter sido esse veneno, e outras pessoas falam que naquela época era comum que perfumes tivessem arsênico. Então, eles acham que talvez ele usava o arsênico de forma indireta, tá? Perfume mesmo, tá bom? Beber muito suco também conta? Muito suco, aí depende do suco, viu? Cuidado com o suco. Foi ótima essa pergunta, porque aqueles sucos de caixinha, se vocês olharem no rótulo, né, a quantidade de carboidrato, de açúcar, sacarose que tem em cada suco de caixinha, é como se eu pegasse um copo de água e enchesse a metade do copo de água só de açúcar, certo? E aí pode desequilibrar a questão da glicose mesmo e estimular um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2. Porque às vezes a quantidade de açúcar que a gente gera é tão grande que o corpo tem que guardar esse açúcar. Açúcar é uma coisa muito importante para o corpo, mas o excesso, ele pode, o corpo pode entender, nossa, onde é que eu vou guardar esse açúcar? Eu não posso desprezar esse excesso que entrou, então começa a transformar em gordura. Mas está entrando demais. Aí no corpo não consegue nem transformar em gordura. Aí induz o diabetes tipo 2, tá? Mesma coisa do refrigerante. É igualzinho. O suco de caixinha e refrigerante, eles têm o mesmo teor de açúcar, elevadíssimo, tá? Bom, quando a gente ingere alho e álcool, né? Existem compostos químicos no alho, né? E que são lipossolúveis, e no álcool, o álcool é o etanol, né, 2 carbonos,
OH, grupamento H, eles são liberados também pelos pulmões. Então, como os policiais sabem que o álcool pode ser liberado por ser tóxico, não só pela urina, mas pelos pulmões também, né? Eles usam o bafômetro por causa disso, porque aí libera e verifica quanto de álcool que tem que aquela pessoa está exalando. Cheiro de cigarro. Cigarro nada mais é do que uma associação de vários compostos químicos que não existem naturalmente nem no plasma sanguíneo nem no líquido intersticial. Então, a nicotina e outros componentes, eles saem também, tanto pela urina, certo? Como também pelo suor, tá? Bom, então, quando a gente usa o termo homeostase, não significa que é equilíbrio, significa que é manter as condições da região do meio interno relativamente constantes, do jeito que tem que ser. Então, se a região do meio interno, ela tem muito sódio, ela tem que permanecer com muito sódio em relação ao ambiente intracelular, né? Então, tem que se manter daquela maneira, tá? E por isso que a gente fala que é estabilidade, não equilíbrio, tá? Professora, Fala, querida. então aquela denominação que a gente vê, assim, muito nos livros de ensino fundamental, falando assim que a homeostase é o equilíbrio dos sistemas. Tá errado, então, né? Totalmente. Inclusive, alguns autores já estão sugerindo para a gente mudar esse termo, para passar a utilizar o termo homeodinâmica, porque existe uma dinâmica toda especial no líquido extracelular. Então, tem que haver uma constante, ou seja, tem que manter as condições do plasma e do líquido intersticial do jeito que deve ser, mas não significa que está em equilíbrio, e não está em equilíbrio com o ambiente intracelular e nem com o ambiente externo, não está, certo? E tem que manter do jeito que está, então quer dizer, manter estável, constante daquela maneira. Se receber água demais, tem que liberar água demais, certo? Da mesma quantidade, tá? Então, o termo que eles estão sugerindo é homeodinâmica. Em relação à água, se eu analisar o ambiente do líquido extracelular, plasma e líquido intersticial, e o ambiente intracelular, né, a água ela sempre vai tender a tentar manter o equilíbrio. E aí, o problema é esse, se você exagera na ingestão de água e seu rim paralisar, e você não eliminar essa água, ela vai sair do plasma, vai para o líquido intersticial e vai entrar na célula por osmose e pode romper a célula. É por isso que quem tem rim que não funciona, faz o quê, gente? Se alguém tem um rim e o rim paralisou. Hemodiálise, para tirar o excesso de água, o excesso de toxina que é produzida, certo? Em metabolismo, tá? Então, o desequilíbrio existe comparando o ambiente do líquido extracelular, que é plasma e líquido intersticial, e o ambiente intracelular. Há um desequilíbrio de íons, e esse desequilíbrio, ele é necessário, porque gera um fluxo elétrico, gera uma eletricidade. Vocês já ouviram falar, né, sobre que as informações dos neurônios, eles passam de um neurônio para outro, e a geração de uma eletricidade ocorre. Tanto é que isso é medido por equipamentos, né? Existem pessoas, a minha irmã mesmo, ela já teve no passado, quando ela era criança, uma doença cerebral que se chamava disritmia, onde os íons, eles se locomoviam de forma muito lenta. E aí a informação de um neurônio para outro passava de forma muito lenta. Então ela começou a tomar remédio que voltou então a ter esse desequilíbrio de íons, voltando a ter então uma eletricidade normal. Ela fazia um exame que media a eletricidade cerebral, certo? Então, o que eu comentei com vocês, você bebeu muita água, o seu corpo vai fazer com que, vai perceber com que a diluição do plasma ela aumentou, então aumentou a água demais no plasma, o rim vai remover essa água, e ele remove de que maneira? O cérebro manda um sinal, né, para que os rins trabalhem mais e você urine mais. Isso é tudo para proteger a célula, tudo é uma forma de proteção da célula, certo? Porque, como eu falei, se você não eliminar a água pelos rins, a água que está lá no plasma sanguíneo, ela sai do plasma sanguíneo,
vai para o líquido intersticial e depois vai para a célula, e a célula pode se romper. E aí pode ocorrer a morte, e ocorre, né? A morte. Certo, gente? Tranquilo? Tá. Continuando, então, os fluidos biológicos. Então, recapitulando, meio interno é o fluido extracelular, é o plasma e o líquido intersticial. O que é o líquido intersticial? É o que está de fora do vaso sanguíneo e não está dentro da célula. O outro fluido é o fluido intracelular, é o líquido que fica dentro da célula. 60% do nosso corpo é fluido, certo? Então, aqui recapitulando, meio interno é o líquido extracelular. Ninguém vai esquecer, é formado de plasma, líquido intersticial. Plasma é o líquido que circula na corrente sanguínea, certo? Então, quando a gente olha isso aqui, a quantidade de líquido extracelular, a gente tem, ele é equivalente à quantidade de líquido intracelular, geralmente, mas líquido intracelular pode ter um pouco a mais. E existe, então, o plasma e o líquido intersticial, sendo que tem sempre um pouquinho a mais de líquido intersticial, que é o líquido que não é plasma e nem intracelular, certo? E há um movimento constante entre plasma e líquido intersticial, plasma e líquido intersticial, um transmitindo para o outro, seja água, nutrientes, íons, de maneira que existem moléculas e íons que são abundantes no fluido intracelular e no fluido extracelular são outros. Dentro da célula, lado direito, intracelular, tem muito potássio. Ah, então fora da célula não tem potássio? Tem, só que dentro da célula tem mais. Dentro da célula tem muito magnésio e muito fosfato. Esses são os principais solutos de dentro da célula. Fora da célula, ou seja, no plasma e no líquido intersticial, sódio, cloreto, bicarbonato, oxigênio, glicose. Ah, então quer dizer que dentro da célula não tem glicose? Não é isso. É que fora da célula existe a glicose, que é no plasma, ela sai do plasma, vai para o líquido intersticial. Quando ela chega na célula, ela já é usada para a formação de ATP, certo? O ácido graxo está lá no plasma, vai para o líquido intersticial. Quando ele chega na célula, ele já é usado ou para formação de ATP ou para formação de gordura e fica armazenado. O aminoácido também sai do plasma, vai para o líquido. Quando chega na célula, ele é usado para a produção de proteínas, que podem ser usadas em diferentes partes. O gás carbônico, ele vem do fluido intracelular. Então, imediatamente após a célula, por respiração celular, produzir gás carbônico, ela já libera o gás carbônico, que é altamente tóxico. E esse gás carbônico, ele vai então para o plasma, ele atravessa o líquido intersticial, vai para o plasma e é liberado no ar. O gás carbônico pode ser transportado como dióxido de carbono, que é o gás, ou pelas hemácias, através da hemoglobina, ou bicarbonato. Não sei se vocês sabiam, mas a gente vai ter uma aula só disso. Ok? Então, olha essa imagem aqui, que interessante. O sódio, carga positiva, tem maior quantidade aonde? No meio interno. O meio interno é quem? Plasma e líquido intersticial. Mesma quantidade, ó. Certo? Já dentro da célula, aqui em amarelo, existe pouco sódio. Potássio, muita quantidade dentro da célula. E fora da célula? Existe, mas pouca. Certo? Cloreto, carga negativa, né? Muita quantidade fora da célula no meio interno, que é plasma líquido intersticial. Dentro da célula, pouca. Bicarbonato, fora da célula. Dentro da célula, pouco. Certo? Bicarbonato é o produto do gás carbônico. Proteínas. No plasma, grande quantidade, que são as proteínas do plasma, lógico, né? As que fazem, por exemplo, cicatrização, certo? Que estão envolvidas no processo inflamatório. No líquido intersticial, não tem quase proteína, certo? Dentro da célula, grande quantidade. O líquido intersticial, se receber proteína, essas proteínas vão puxar água, e aí vai ocorrer o edema. É o que acontece, por exemplo, quando a gente bate em algum lugar, a gente rompe o vaso sanguíneo,
e o conteúdo do vaso ele vai para o líquido intersticial, e aí acaba que essa região fica cheia de componentes do sangue e puxando água por osmose. Bom, então olha essa imagem aqui, eu coloquei íons positivos abundantes do lado de fora, extracelular, e íons negativos do lado de dentro. Não significa que do lado de fora não tenha íons negativos e nem que do lado de dentro não tenha íons positivos. Significa que quando eu faço uma análise, né, de íons, fora da célula é muito mais positivo, ou seja, tem muito mais íons positivos do que dentro da célula. Eventualmente, alguns processos, né, de transporte vão transportar íons de um lado para o outro, de um lado para o outro, e aí vão promover um desequilíbrio de cargas. Então, algumas vezes as cargas negativas vão para fora, e lá fora fica mais negativo, e às vezes lá dentro fica mais positivo. E isso vai acontecendo, certo? A gente chama isso de polarização, despolarização, vai ficando positivo, negativo, né? A gente vai ver isso. E aí, essa diferença de carga, entra íon, sai íon, entra íon, sai íon, que permite com que o sistema nervoso funcione. Senão, a célula nervosa não iria funcionar. Porque ela precisa ter esse desequilíbrio de íons, né? Ora positivo, ora negativo, certo? Bom, de onde que vem o fluido celular? O fluido extracelular, o que é? É o plasma e o líquido intersticial. Tem água, proteínas, íons, bicarbonato, né, etc. De onde que vem? Né? Qual que é a origem dos componentes do plasma? Qual que é a origem dos componentes do líquido intersticial? Então, a parte dos gases, né? Então, o gás oxigênio, ele vem de onde? Do ar, né? Então, a gente respira o oxigênio, e através desse oxigênio ele entra pelo nariz, desce pela traqueia, aí vem brônquios, bronquíolos, alvéolos. Na região dos alvéolos, o oxigênio chega lá, vai encontrar uma estrutura no formato de bola, que é o alvéolo, microscópico isso aqui, a gente não vê o alvéolo, que tem uma camada de célula só, e aí esse oxigênio atravessa essa camada, atravessa a camada do capilar e ganha, então, o plasma sanguíneo. O oxigênio não é transportado livre no plasma, porque ele é apolar, sem carga. O gás oxigênio não tem carga. Ele não se interage com a água do plasma. Então, o oxigênio fica temporariamente no plasma e aí ele vai para dentro das hemácias. As hemácias, que são as células vermelhas do sangue, elas têm hemoglobina. E na hemoglobina existe ferro. O oxigênio se combina com o ferro. O ferro fica oxidado. A cor do ferro oxidado é vermelho. Então, a hemácia ela é vermelha porque ela tem milhares de hemoglobinas. E essas hemoglobinas são proteínas que têm ferro. E o ferro, quando capta o oxigênio do ar, ele fica oxidado, ele fica vermelho. Então, o oxigênio é transportado dessa maneira aqui dentro da hemácia, certo? O sangue, ele traz para a região do pulmão o gás carbônico, então, ele é liberado para o alvéolo e, em seguida, para o ar, né? Alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia, nariz e ar. Os nutrientes, a glicose, os aminoácidos, né, os sais minerais, a água, eles vêm de onde? Eles vêm do processo digestório. Então, só para a gente lembrar, né, no corpo da gente, a gente tem estruturas que realizam o que a gente chama de digestão. Digestão é você pegar moléculas grandes, partículas grandes, utilizando-se enzimas, e transformar essas partículas grandes em moléculas bem pequenas. Então, na boca, a gente tem glândulas salivares que produzem amilases. Essas amilases, elas quebram a molécula do amido presente no pão, na farinha, no macarrão, no arroz, no trigo. Quebram o amido, liberando milhares de glicoses, que são moléculas pequenas, certo? Quando a gente come um bife, a gente mastiga, a mastigação faz os fragmentos ficarem menores.
Quando esse bife, esses fragmentos chegam no estômago, na região do estômago a gente tem ácidos, né, que fazem o pH ficar ácido, que é o pH ideal para as enzimas do estômago quebrarem as proteínas, que fazem parte da carne, e liberarem os aminoácidos, que são moléculas pequenas, certo? Nessa região aqui, ó, do começo do intestino delgado, a gente tem uma conexão entre a vesícula biliar e o intestino delgado, onde as gorduras grandes que nós vamos comer aqui nessa região, elas vão ser quebradas em ácidos graxos. De maneira que, quando chega no intestino delgado, a gente não tem mais moléculas grandes, a gente espera, né? Porque às vezes a gente não consegue digerir tudo. E aí, se a gente não consegue digerir tudo, o que a gente não digeriu vai percorrer o intestino inteiro e sair pelo ânus na forma de fezes. Mas o que a gente espera é que a gente consiga digerir o máximo possível e ter moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas, nessa tubulação que é o intestino delgado, elas vão encontrar aqui, elas estão aqui, as moléculas pequenas, regiões que são tipo dedos, mas muito pequenos, que a gente chama de vilosidades. Então, esses nutrientes muito pequenos, bem menor que essa bolinha que eu estou desenhando aqui, eles têm que atravessar essa camada de células aqui, que é uma só, mas que existe. Então, essa bolinha tem que atravessar aqui e chegar no vaso sanguíneo. E aí, quando chega no vaso sanguíneo, essa bolinha, que é uma molécula pequena, vai circular no corpo como um todo, né? E vai, então, chegar nos lugares. Se tiver sendo necessário, né? Então, se for glicose, glicose ganhou corrente sanguínea no intestino, percorre o corpo inteiro, né? Está sendo necessário no lugar, ela pode penetrar na célula, pode sair do vaso sanguíneo, ir para o líquido intersticial e penetrar na célula. Só que para penetrar na célula tem que ter o quê? Insulina, certo? Se não tiver insulina, as glicoses vão permanecer na corrente sanguínea, e aí vai dar um problema terrível, porque glicose livre na corrente sanguínea, ela pode ser convertida em ácido e acidificar o sangue. E aí é o que a gente chama de diabetes tipo 1, né? Acidifica o sangue, aí se você se machuca, você tem dificuldade de cicatrização, porque o pH sanguíneo está muito ácido, e aí tem que tomar o quê? O que está faltando, porque desequilibrou a condição do plasma, do meio interno. A glicose não pode ficar circulando, ela tem que ficar, ela circula e vai para as células, ela circula e vai para as células, certo? Então, é um trânsito que é necessário, né? Infelizmente, de vez em quando, alguns micro-organismos conseguem romper essa barreira aqui de células, que causam lesões no intestino, e conseguem chegar na corrente sanguínea, né? E aí liberam toxinas na corrente sanguínea, e aí desequilibram o corpo. E aí o que era algo que acontecia de forma normal, passa a não funcionar de forma normal, que são as patologias, né? Bom, o fígado é um dos órgãos que a gente tem que é mais importante, são mais importantes, né? Eu vou falar em relação à capacidade do fígado de formar outros tipos de moléculas que passam a ser úteis. Por exemplo, quando a gente toma leite, no leite existe um açúcar que se chama lactose. Essa lactose, no intestino delgado, existe uma enzima que chama lactase, que quebra a lactose. Aí forma glicose e galactose. No intestino absorve tanto glicose quanto galactose. Só que a galactose, ela não é utilizada por nós. Então, o fígado consegue converter a galactose em glicose e a gente pode usar. Que interessante, né? Às vezes, a gente ingere alguma coisa que é tão tóxica, o fígado vai lá, modifica aquela molécula para ela ficar menos tóxica, certo? Ele tem essa capacidade, inclusive, alguns medicamentos que a gente toma, eles são tão agressivos que o fígado transforma eles em outras coisas, né, em moléculas menos tóxicas, para que a gente possa liberar pelo rim, de maneira que a gente não estrague o rim.
A famosa ivermectina? A ivermectina é tão tóxica, mas tão tóxica que a gente, quando consome, a gente consegue liberar a ivermectina, inclusive pelo suor, e ela começa a ir para a região das glândulas sebáceas também. Ela é usada contra piolho, certo? É muito perigoso e pode até danificar o fígado, porque ele tenta, né? Ele tenta tornar a ivermectina menos tóxica, só que acaba tendo as células lesionadas, certo? É um perigo, né? Eu vou falar uma experiência própria. Meu filho, ele teve, eu estava morando em Brasília para fazer doutorado, ele teve uma onda de piolho na escola dele e ele pegou e o médico passou ivermectina e um shampoo super tóxico, né? O cheiro era horrível e não adiantou nada, o piolho já tinha se tornado resistente. Aí o jeito foi rapar a cabeça. Né? Bom, alguns órgãos têm a capacidade de armazenar compostos químicos e até mesmo de modificar, formando moléculas especiais, maiores. Por exemplo, se a gente ingere muita glicose, ela pode ser convertida em gordura, e aí ela vai ser guardada nas células adiposas, certo? Então, ela vai ser guardada nas células adiposas, que são essas bolinhas brancas. E aí, se algum dia você usou toda a sua reserva de açúcar do corpo, você pode usar a reserva de gordura. Só que aí, às vezes, a gente consome coisa tão doce, mas tão doce, que o excesso vira gordura. Mas no dia seguinte, a gente continua consumindo mais coisas doces, e aí vai continuando virando gordura, vai continuando. E aí você não gasta aquele açúcar que você está ingerindo, né? Se você não gastar o açúcar que você ingeriu, você não vai gastar a gordura, porque primeiro o corpo sempre vai priorizar utilizar o açúcar para fornecimento de energia, para depois usar a gordura, né? Aí a gente vai guardando a gordura, né? Que é a minha situação atual, né? Então, gestão de açúcar e não faz a utilização do açúcar na forma de ATP e vai, então, guardando na forma de gordura. Dentro da célula adiposa, no tecido adiposo, principalmente abaixo da pele, certo? Ok? Então, gente, alguma pergunta? Professora, a senhora falou aí da situação atual da gordura, mas como que o corpo sabe guardar a gordura na barriga? Porque só fica lá. Como que sabe? Então, porque infelizmente a gente tem tecido adiposo no corpo inteirinho. E aí existe uma programação genética, certo? Deixa eu só interromper aqui a apresentação. Existe uma programação genética de cada indivíduo ele tem uma genética de um jeito, onde pode ser que aquele indivíduo, a genética dele direcione o tecido adiposo com mais gordura para a barriga, outras pessoas direcionam o tecido adiposo para as pernas, as coxas, os quadris, e outras para o braço, aí é genético, entendeu? Para onde esse tecido adiposo vai é genético. Ai, Aninha, eu também queria nas pernas, na barriga. Mas nas pernas não é bom, porque pode ser que quando você tem muito tecido adiposo nessa região assim das pernas, pode ser que forme entre um bloco de tecido adiposo e outro que penetre fibras de tecido conjuntivo, e envolva esse bloco de tecido adiposo e aí forma o que a gente chama de celulite. Ah, tá. Entendeu? E essa celulite, ela pode, inclusive, ser dolorosa, porque fibras envolvem aglomerados de tecido conjuntivo. O meu jeito vai ser fazer abdominal mesmo. É o único jeito, porque a gente faz, se a gente fizer atividade física, o nosso corpo, ele usa a reserva de glicose primeiro para produzir ATP, essa reserva, ela diminui, e aí seu corpo começa a usar a gordura para fornecer energia, entendeu? É o único jeito. Caso contrário, não tem como. Tá? Dúvidas? Não?
Então, gente, por hoje é só. Eu vou interromper a gravação.